Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, terça-feira, 4 de março. Fim do período de folga para os nossos jogadores. Depois de 4 dias aí podendo ficar com a família, com os amigos, dar aquela reenergizada, deixar para trás o que já passou, não dá para alterar. Supercopa, Recopa, esses jogos iniciais aí, pegando o campeonato estadual. É hora da gente iniciar a era Renato Paiva no Glorioso. E que seja uma era vitoriosa, onde o Botafogo seja muito competitivo, com estilo de jogo que é bacana de se ver, para que a gente possa brigar na parte de cima, lá no topo da tabela do Campeonato Brasileiro e também mandando muito bem na fase de grupos da Copa Libertadores. Sem esquecer que mais para o fim de abril a gente tem a estreia do Botafogo também na Copa do Brasil. Enfim, são muitos os desafios e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Nessa pré-temporada de verdade, nesse ano de 2025, o Renato Paiva vai ter muito trabalho pela frente. Mas já deixou bem claro que gosta muito dessa questão dos treinamentos, prefere o treino ao jogo, inclusive, palavras do treinador. Então que ele possa aproveitar bastante esses dias que a gente vai ter, essas semanas que a gente vai ter, até entrar em campo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Só que antes da gente falar sobre os desafios que o treinador tem pela frente, Fogão, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, é só clicar no joinha que está aqui abaixo do vídeo. Isso aí fortalece muito o nosso trabalho, porque o YouTube funciona assim. Você clica no like, o conteúdo é distribuído para mais torcedores, com seu perfil, por exemplo, e aí mais botafoguenses passam a conhecer o canal. Inclusive, se você não for inscrito ainda aqui no Fala Fogão, clica no botão inscrever-se, que também está aqui abaixo do vídeo. Muito simples, clica ali nele e você já fica por dentro depois de todas as novidades aqui do canal. Sempre lembrando, pode clicar também em ativar todas as notificações, que é o sininho que aparece quando você vai se inscrever. Fechou? Dito isso, vamos em frente. Vamos falar aqui sobre os desafios que o Renato Paiva vai ter. Nesse período de treinamentos, a parte principal, no meu ponto de vista pelo menos, é você resgatar a identidade enquanto equipe. Esse é um grande desafio que o Paiva vai ter pela frente. Porque o Botafogo, nesse começo de 25, tirando o jogo contra o Fluminense, ali aquela estreia da equipe principal, que a gente estava com aquela memória ainda muito ativada, né? Do que foi 2024, o time jogou bem pra caramba no Newton Santos, ganhou o Clássico e tal. Mas tirando aquele jogo, só teve uma outra partida que a gente pode falar, hoje foi legal, que foi o Clássico contra o Flamengo no Maracanã, onde a gente acabou saindo derrotado, mas tivemos a possibilidade de buscar o resultado, buscar um empate e tal. Mas esses dois jogos foram os únicos que a gente consegue tirar alguma coisa ali de positivo, né? Porque no geral foi ruim pra caramba de assistir. Foi um bando em campo. Aquele time que encantou o Brasil, a América, o mundo até, com capacidade para ganhar uma final com um jogador a menos, 90 minutos mais acréscimos, aquilo ali desapareceu da face da terra. Ficou realmente no passado, um passado bonito, com uma memória incrível, que a gente sempre vai ter, mas no passado. O presente era um bando em campo, os jogadores batendo cabeça, o Savarino, que foi um cara sensacional em 2024, poderia ter sido também o Rei da América, se transformou num nada dentro da equipe do Botafogo. Esse foi o nível. Savarino, que é um jogadoraço. Todo mundo concorda com isso. Savalizo joga muito. Mas nesse bando de 2025, se transformou nesse nada que eu disse. Então, o primeiro grande desafio que o Renato Paiva vai ter é de implementar o seu modelo de jogo. Né? Fazer isso ficar muito claro e evidente para os jogadores e os treinamentos, os ensaios, digamos assim, fazer com que esses atletas assimilem da melhor forma possível e abracem as ideias do técnico. Porque resgatar essa identidade enquanto equipe, enquanto jogo coletivo, vai ser fundamental para tudo que a gente vai ter pela frente nesse ano de 2025. Quanto a isso, sem sombra de dúvida. Uma equipe que sabe o que tem que fazer em campo, na fase ofensiva, na fase defensiva, na transição ofensiva, na transição defensiva, na bola parada, seja lá no ataque, seja lá na defesa, é uma equipe que compete. E por competir, é uma equipe que disputa as taças, que entra para ganhar. E a gente precisa ver esse Botafogo voltando a aparecer. Não como foi em 2024, mas com a cara do Renato Paiva em 2025.
É um treinador que gosta de um jogo ofensivo, de posse de bola, de fazer a pressão pós-perda, de jogar com um bloco até um pouco mais alto. Várias vezes num bloco médio, mas com uma linha de defesa lá em cima, justamente para tirar os espaços do adversário. E tudo isso precisa ser muito bem assimilado, porque senão você vai ter uma ideia muito bacana, mas mal executada. E o Renato Paiva ele vai precisar aproveitar da melhor maneira possível esse período de treinamento justamente para fazer esses ajustes finos. Porque vale lembrar, a gente vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no Allianz Parque, e depois na Libertadores, alguns dias depois, né, na sequência ali, a gente vai também jogar fora de casa. Pelo menos foi assim com o Fluminense em 2023, né? Cabeça de chave, atual campeão, joga a primeira partida fora de casa. Então é uma semelhança com o que aconteceu com o Arthur Jorge. Só que na ordem inversa, né? O Arthur Jorge estreou na altitude e o Renato Paiva ele vai estrear em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Então, foi Libertadores, depois Brasileiro. O Renato Paiva vai ser Brasileiro, depois Libertadores. Mais 2 jogos seguidos como visitante. E vai ser muito interessante a gente observar qual vai ser o comportamento da equipe do Botafogo jogando como visitante. Porque o Botafogo, desde 2022, vem sendo um visitante enjoadaço. Tanto é que o Botafogo teve a melhor campanha jogando fora de casa no ano passado, né? O Botafogo foi campeão brasileiro muito por conta dessa performance como visitante. Então a gente precisa seguir nessa batida. Ter bons resultados no Newton Santos, no Tapetinho, beleza, mas fora de casa também sendo muito fortes, seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. A gente tem que seguir nessa batida, então é um desafio para a equipe do Renato Paiva, sem sombra de dúvida. A outra parte do desafio é você recuperar a confiança desses atletas neles próprios, né? Porque quando você fala que você teve ali, jogamos contra o Fluminense, depois jogamos mais 8 jogos. Foram 2 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Nessas 9 partidas do Fluminense para cá, o retrospecto do Botafogo foi esse. E quando você tem perda de taças, derrotas, o que isso faz com o moral e com a confiança dos jogadores? Vai baixando, não tem como. É do ser humano. Você não consegue o resultado, você não consegue executar um bom futebol, a sua confiança desce. Então o Renato Paiva, nesse período, ele também tem que recuperar essa autoestima da equipe, né? De, olha, vocês são os atuais campeões da América e do Brasil. Vocês sabem jogar futebol. É porque veio tendo um período de preparação completamente desleixado e tal. E aí essa identidade de equipe, ela desapareceu. E você passa a depender muito das individualidades, né? A auto-organização em campo, digamos assim. Os atletas tendo que conseguir se organizar e fazer o jogo fluir. O que não aconteceu. Porque futebol não dá para você ficar sem comando. E o Botafogo fez isso. Então, a própria confiança, a própria autoestima dos atletas, ela deu uma diminuída. E o Renato Paiva, nesse período, ele tem que reforçar muito esses conceitos positivos, né? De que somos capazes, de que somos os atuais campeões e que a gente está lá entrando nas competições para defender o nosso título, para que os caras possam retomar nos jogos oficiais, eles possam reencontrar esse eu vencedor. Vai ser um período muito importante. E nos amistosos que a gente vai realizar nesse período, você consegue ir gradativamente trabalhando esses dois lados, né? A questão de, olha, é assim que a gente vai jogar, a assimilação das ideias, e nós somos capazes de vencer qualquer adversário. Os amistosos que nós teremos nesse período, até a partida oficial contra o Palmeiras, eles vão ser fundamentais. Fundamentais. Que a gente consiga ver o Botafogo a cada jogo, né, com o comando do Renato Paiva, melhorando o seu nível. Porque realmente isso vai fazer o moral, a confiança aumentar e a gente vai tendo a certeza de que o Botafogo vai competir. Né? Porque se você assimila as ideias do técnico, você consegue competir. Então são 2 grandes desafios que o Renato Paiva vai ter de saída. Fora, claro, ter que lidar com a sequência de jogos que a gente vai ter a partir ali do final de março, começo de abril. Mas aí a gente tem que relembrar que tem todo esse período agora de preparação. O nosso primeiro adversário, por exemplo, o Palmeiras, os caras devem vir babando pra cima do Botafogo na estreia do Brasileiro. Porque nas últimas 3 vezes que a gente foi no Allianz Parque, a gente se deu bem, né? Então a torcida já tá olhando esse jogo certamente de uma outra forma. Pô, querem começar ganhando o Botafogo.
Botafogo que foi o campeão em 2024, o Palmeiras foi o vice, esses caras eliminaram a gente na Libertadores, então os caras querem fazer valer o seu mando de campo. Tu imagina a moral que vai ser se a gente conseguir estrear no Campeonato Brasileiro com vitória fora de casa contra o Palmeiras, irmão? Depois de tudo isso que a gente passou, imagina o impacto positivo que isso vai ter para a equipe, para o trabalho do Renato Paiva. Claro, se não for o caso, se a gente não conseguir um bom resultado na estreia, como aconteceu em 2024 com o Arthur Jorge, com um período bem menor de treinamento, é verdade, né? Foram alguns dias ali, 5 dias até a estreia dele. Mas se a gente conseguir esse bom resultado logo de saída, maravilhoso. Se não for o caso, a vida vai seguir, a gente vai buscar na próxima partida, na próxima partida, na próxima partida, e vai ser assim. Eu espero de verdade que a passagem que o Renato Paiva teve pelo Bahia, que seja realmente algo assim a ser aproveitado no sentido da adaptação, que seria um outro desafio para o treinador, mas como ele já teve essa experiência prévia, ele já conhece a nossa liga, já teve a oportunidade de trabalhar aqui, sabe como é que é a reação dos torcedores, quando as coisas estão indo bem, quando não estão indo bem. Eu acredito que essa adaptação dele não vai ser um grande desafio como seria para um outro técnico. E eu espero de verdade que ele possa tirar o máximo proveito de toda essa experiência prévia que ele teve. Porque a adaptação ao futebol brasileiro costuma ser um desafio para quem não conhece o nosso calendário, para quem não conhece os nossos times, a nossa liga, mas não é o caso do Paiva, que é um grande estudioso, quanto a isso não tem nem dúvida, sempre busca ali estudar bastante os seus adversários junto da sua comissão técnica para poder montar o melhor plano de jogo possível. Então esse desafio da adaptação não me parece que vai ser um problema. Acredito que o Renato Paiva, meu irmão, vai tirar de letra, porque já estava até morando no Rio de Janeiro, né? Então, assim, ele gosta de morar aqui, vai trabalhar aqui, enfim. Essa parte, eu creio, ele vai tirar de letra, sinceramente. Fora isso, Fogão, eu não consigo, sinceramente, pensar num outro grande desafio que o Renato Paiva vai ter. Porque a chance de trabalhar durante todas essas semanas até fazer a sua estreia oficial é um grande privilégio. E eu acredito que o Paiva vai tirar máximo proveito disso, para poder realmente fazer um time do Botafogo começar muito bem sob o seu comando, né? Que assim seja, que assim seja. Estamos precisando de bons resultados, voltar a vencer, voltar a ser Botafogo, voltar a ser protagonista. Você consegue pensar em algum outro desafio que o Paiva vai ter pela frente, Fogão? Se sim, deixa seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua visão sobre isso. E claro, deixa o seu like, inscreva-se no canal para a gente poder seguir crescendo. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!